Atos capítulo número 21, versículo 10, diz assim, ó. Quem encontrou, leia comigo, por favor. E demorando-nos ali por muitos dias, chegou da Judeia um profeta por nome Ágabo. Qual o nome dele? Ágabo. E vindo ter conosco, tomou a cinta de Paulo e ligando-se aos seus próprios pés e mãos, disse: isto diz o Espírito Santo, assim ligarão os judeus em Jerusalém o homem de quem este cinto, e entregarão na mão dos gentios. E ouvindo nós isto, rogamos-lhes tanto, nós como os que eram daquele lugar, que não subisse para Jerusalém. Mas Paulo respondeu: que fazes vós chorando e magoando-me o coração? Porque eu estou pronto não só para ser preso, mas ainda para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Eu prometo ser muito rápido e objetivo, se você me dá atenção aqui. Então eu vou aplicar a palavra rápida, para a gente descer e fazer aquele mover poderoso. Mas eu preciso da tua atenção para você entender, porque a palavra de hoje não é tão simples de entender. Porque o personagem que eu trago é um personagem pouco mencionado e pouco pregado. Se eu venho aqui pregar sobre a mulher do fluxo de sangue, todo mundo sabe da história já, né? Se eu vim pregar sobre o cego de Jericó, todo mundo já sabe da história, que as pregações são repetidas em todo lugar. Mas quando eu prego sobre Ágabo, eu estou falando de uma pessoa que foi pouco mencionada, mas nas poucas vezes que ele foi mencionado no livro de Atos dos Apóstolos, pessoal do YouTube, todas as vezes que ele foi mencionado, ele foi muito preciso nas suas profecias. Ágabo aparece duas vezes, melhor dizendo, Ágabo aparece duas vezes no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira vez que ele aparece no capítulo 11, ele aparece profetizando uma fome que viria sobre todo mundo, e a fome de fato veio sobre todo mundo, e se cumpriu no tempo do imperador Cláudio, quando a fome pegou sobre toda a terra. Ali Ágabo começou a ter uma relevância na igreja cristã primitiva, por causa da sua profecia e de uma assertividade, e ali ele começou a ficar considerado profeta. Porque o que faz o profeta ser profeta não é o título que ele recebe. O que faz o profeta ser profeta não é só o cargo que ele recebe, mas o que faz o profeta ser profeta é o cumprimento da profecia que sai da sua boca. A Bíblia vai dizer que quando Ágabo, guarda isso, quando Ágabo profetiza e se cumpre a fome, ele aparece agora no novo cenário. Só que ele não vai profetizar para qualquer pessoa. Ele não vai profetizar para uma pessoa que é neófita, nova convertida. Ele não vai profetizar para o incrédulo. Ele vai profetizar para nada mais e nada menos do que o apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? O maior implantador da igreja de Cristo Jesus. Nós somos da geração de Paulo, Paulina, não de Pedro, Pedrina. Pedro foi para os judeus, Paulo foi para os gentios, que somos nós, que fomos enxertados na videira verdadeira. Ágabo vai ter uma responsabilidade. Você imagina Ágabo chegar perto de Paulo para liberar uma profecia, e Deus falando assim: fala, Ágabo, porque eu quero falar com Paulo. Aqui eu já tiro um ponto na mensagem para me aplicar uma revelação da pregação para você, simples. Qual, pastor Leonardo? Primeiro ponto: Deus usa Ágabo para falar com Paulo. Mas Paulo também não é profeta? Não foi o apóstolo Paulo que abraçou Eutico quando estava morto e ele ressuscitou? Não foi Paulo que teve um sonho, teve uma visão de um varão, um anjo vestido de varão de Macedônia, mandando ele para Macedônia? Não foi o próprio Paulo que teve uma revelação dentro de um navio com 276 prisioneiros, quando ele apelou para César e o anjo revelou para ele que o navio ia afundar, mas nenhuma vida ia ali se perder por causa dele? Também não foi Paulo que foi picado por uma cobra e o veneno não fez efeito? Não foi Paulo que fez tantas maravilhas, tendo todos os dons espirituais? Por quê que Deus vai usar Ágabo para falar com Paulo? De novo, quem apareceu para Paulo no caminho de Damasco foi o próprio Jesus, não teve Ágabo. Quem falou com Paulo sobre o naufrágio foi o próprio Jesus, não teve profeta Ágabo. Por que que tantas vezes Deus falou com Ágabo, mas agora com Paulo, mas agora Deus não vai falar diretamente com Paulo? Deus vai usar um profeta no anonimato chamado Ágabo para profetizar para o tão conhecido Paulo. Primeiro ponto que eu quero aplicar:
Deus sempre vai usar pessoas para falar com quem Ele ama. Deus sempre vai usar pessoas para falar com você, para você entender que você não é o pleno. Você pode ter uma parte, mas você não tem um todo. Deus sempre vai mostrar para você que ninguém sozinho é capaz de tudo. Tem gente crescendo na igreja dizendo: eu não preciso de ninguém. Precisa. Eu sozinho dou meu jeito. Eu sozinho na minha casa eu adoro. Eu não preciso de pastor. Eu não preciso de ninguém, porque só Deus é comigo. Deus está dizendo: não, foi eu mesmo que levantei Pedro como o primeiro pastor, dizendo: Pedro, tu me ama, então vai pastorear, vai apacentar minhas ovelhas. Deus está dizendo com alguém hoje que se Ele quiser falar contigo, Ele usa uma criança e fala. Não, você não entendeu não, olha para quem está do traje. Se Ele quiser falar contigo, Ele usa uma irmã que tu nunca viu e fala. E Deus não usa só quem está na mídia como profeta. Deus usa Ágabo também, que você não conhece, mas é preciso na profecia. Deus usa também Ágabo, que também não tem mídia, mas é preciso naquilo que fala. E eu tenho uma palavra de Deus dizendo para você hoje: Deus vai te dar direções hoje aqui. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus vai te dar direções hoje aqui. Vem comigo que eu vou acelerar. Acelera junto comigo, porque minha mente é muito rápida. Quando Ágabo profetiza para Paulo, Ágabo é abusado. Todo profeta é louco. Ele chega para o apóstolo Paulo, pega a mão e coloca no cinto de Paulo e arranca. Eu imagino o povo olhando para ele, os discípulos de Paulo olhando isso, a igreja vendo isso. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? Ele pega o cinto, amarra os pés e amarra a própria mão. Depois que ele amarra as suas mãos e os seus pés, Ágabo amarrando a si próprio, ele olha para Paulo e diz: você está vendo isso aqui? Se for para Jerusalém, os judeus vão fazer isso contigo, ainda vão entregar você na mão do... Se for para Jerusalém, você vai ser preso. A igreja começa a chorar. Todo mundo começa a ficar triste. O coração agora está quebrado. Todo mundo está contrito. A notícia é: Paulo não desce para que você não seja preso. Paulo poderia receber essa revelação, porque Deus está revelando o que ia acontecer. Paulo podia falar assim: ó, obrigado pela direção, profeta, e eu não vou descer. Só que ele vai consolar quem está chorando pela prova que ele vai passar. Olha para o teu irmão e diga: quem está preparado no espírito não sente a dor da provação. Vou falar de novo: quem está preparado no espírito não sente a dor da provação. No dia que a Cássia perdeu o meu filho, o Leon, eu fui fazer o velório. Eu estava consolando quem estava chorando no velório e eu não estava. Tinha amiga minha quase desmanhando. O Pedro foi lá comigo, você viu. O meu pai era um que estava quase morrendo lá de chorar. E eu não fui, eu fui o consolador. E as pessoas queriam me acalmar, mas eu estava calmo, porque Deus já tinha falado comigo. Ou seja, quando você está cheio do Espírito e Deus te prepara para o que você vai passar, você não é atingido pela prova. Não tem como pular etapa. Ser crente não é ser isento de provação. Servir a Deus não é ficar imune de doença. Servir a Deus não é ficar imune de problema financeiro. Problemas virão e nós vamos passar por cima de todos eles. Aleluia! Releva a Suri Calabaia. O mesmo problema que mata alguém vai levantar alguém. O mesmo problema que destrói. Vou falar de novo: a mesma cova que matou pessoas, Daniel saiu ileso. A mesma fornalha que matou os guardas, Sadraque, Mesaque e Abednego, saiu ileso. Da mesma. E se ele não quiser fazer o vento cessar, e se ele não quiser, o mar acalma, e no meio dessa adversidade apenas lhe resta
a voz do adorador. Arrepiou já, me arrepiei. E se ele não quiser matar a Faraó, te levar para o deserto, Diga. e te deixar só, e no meio da tempestade, Eita. com esse inimigo vier te afrontar, O que é que você vai fazer? Diga. Questiona a hora. Questiona a hora. Se ele nada me der, Eu uso a minha fé. Questiona a hora. Escute. Eu prefiro adorar. eu prefiro adorar. Se ele nada Escute. Do mesmo lugar, você tem duas opções. Olhe para mim. Você sempre tem dois cenários. A nossa vida vai sempre ter dois cenários. Jesus, ele foi a cura para o doente, ele foi a ameaça para os religiosos. Jesus foi a libertação para a prostituta, mas ele foi a perturbação daqueles que se achavam santos. Sempre vão ter dois cenários nossos. Você quer ver um exemplo? O bandido veio me assaltar, saiu em toda a rede nacional. Parou a moto na minha frente, apontou a arma na minha cara. Eu acelerei, passei por cima da moto no meu impulso. E quem viu lá o acontecimento, saiu e ficou ali do meu lado dizendo: pastor, o senhor está bem? O senhor preocupado comigo? Um assaltante e não sei o que. Mas você sabe que quando acontece um acidente, brota a gente do chão. Estava vazia a rua, só estava cheia porque o cara estava engarrafado. Quem estava no carro viu. Mas os moradores que chegaram depois, porque o acidente aconteceu, eu pisquei o olho, já tinha gente pulando da janela para vir ver, já tinha gente saindo do valão, já tinha gente saindo do bueiro, já tinha gente descendo do poste, já tinha gente parando o carro. Quem chegou depois, senta aqui, pastor. Deus abençoe Davi, Deus abençoe pastor Cleber, faz parte da nossa história. Senta aí com a gente, glória a Deus. Aqui do lado do Titão, ó. Aí, Rodrigo, recebe para mim. Escute isso aqui que vai ser forte. Quando aconteceu esse acidente, pessoal, o que aconteceu? Eu cheguei lá. Quem chegou depois do acidente, sabe o que aconteceu? Quem viu o acidente falou assim, ó: pastor, eu faria o mesmo. Mas quem não viu, teve uma mulher que filmou e falou assim, ó: meu Deus do céu, coitado do trabalhador. Trabalhador que já tinha passagem, trabalhador que estava preso, trabalhador que estava assaltando. Por quê? Porque ela não viu os fatos. Aprenda uma coisa: sempre vai ter dois cenários. Se você falar uma palavra, alguém vai entender e outra pessoa vai entender ao contrário. Sim ou não? Por isso que tem gente que vê você uma mulher de Deus, e tem gente que olha para você e fala que não é de Deus. Por isso que tem gente que olha para você e vê você um crente, tem gente que não acha que é crente, porque cada um vai ter uma visão. Graças a Deus a gente não caminha na visão nem da direita e da esquerda, a gente caminha na visão do alto. Se Deus olhou para você e disse que você é, não tem quem tire de você. Então escute. Diga para quem está do teu lado assim, seja profeta, e diga assim, ó: meu irmão, Deus vai te tirar de cenários que pessoas morrem. Olha para o teu irmão e diga assim, ó: tem pessoas que, se passar por aquilo que você já passou, ou por aquilo que você está passando, fica doente, depressivo, só quer ficar numa cama, desiste da vida, pede a morte, quer morrer, quer parar. Mas enquanto isso, para eles, a gente chega mais perto de Deus. A gente vai para a campanha, a gente vai para monte, a gente vai buscar. A gente só para quando resolver. Ninguém vai me calar, te adorarei. Eu sairei, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegarei no céu, te adorarei. Escute, Ninguém vai me calar, eu quero que
seja profeta na vida de 2 ou 3 pessoas do teu lado. Você vai ser profeta agora e vai dizer assim, ó: a palavra parar não está no seu vocabulário, desistir não existe no seu dicionário, recuar não passa na tua mente. Aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás. O justo viverá pela fé, mas aquele que recuar, minha alma não terá prazer nele. Deus está mandando eu dizer para alguém: a ordem é para marchar. Está doendo, continua marchando. Está difícil, continua marchando. Olha para mim. Eu já estou sentindo o clima mudar. Eu sou assim, ó, eu vou pegando, daqui a pouco eu pulo aqui, daqui para baixo aí. Já me arrependi de vir de casaco. Escute, quando Ágabo pega o cinto de Paulo, Davi, e coloca ele preso, ele prende os pés, prende a mão, ele olha para Ágabo, olha para Paulo e profetiza dizendo: Paulo, se você descer, vão fazer isso com você. Todo mundo começa chorando, querendo consolar Paulo. E Paulo podia fazer igual muita gente faz hoje: grupo do WhatsApp dos irmãos sofridos, se vitimizando, tadinho de mim, se sentindo triste, bota o bonequinho, coitado. Não, Paulo vai dizer: está chorando por quê vocês, meus irmãos? Porque está dizendo a profecia que eu vou ser preso? Eu digo que se tiver que ser morto, eu já estou pronto. Não, você não entendeu não? Você está triste que eu estou preso? Diga: tem revelação que livra o que você vai passar. Tem revelação que tira o perigo que você ia passar. Mas tem revelação que não altera o futuro, só te prepara para ele. Vou falar de novo. Tem revelação que te livra do que você vai passar. Tem revelação que Deus fala: Eliseu, levanta e sai daí. Quando Samaria chegava a dizer: alguém que aguentou, tem um X9 aqui no nosso meio, porque a gente chega e ele foi embora. Aí alguém fala: ei, não tem X9 não. É que Deus revela o que tu pensa dentro do teu quarto, aquele profeta. Quando tu fala, ele sai. Ou seja, tem revelação que te livra, mas tem revelação que te prepara. Tem coisas que você não queria passar, mas vai ter que passar, é processo. Tem coisas que você não queria inventar, mas vai inventar, é ordenança. Tem coisas que você queria pular etapa, mas não vai pular. Deus quer te amadurecer lá. Tem Getsemane que não quer entrar, tem deserto que tu quer fugir, e tem cruz que tu quer descer. Mas é necessário entrar no deserto, no Getsemane e no Calvário. Vou falar de novo. Tem deserto que a gente quer fugir, tem Getsemane que a gente não quer entrar, e tem Calvário que a gente quer descer. Olha para quem está do teu lado e diga assim, ó: tem coisas que você não queria estar passando, ou não queria passar, mas não tem jeito. Então você tem 2 opções: passa, morre. Passa ou fica. Passa ou desiste. Vou falar de novo. Eu conheço gente que morreu no deserto porque o chão se abriu e engoliu. Mas eu conheço gente que saiu do Egito e entrou em Canaã. Eu conheço gente que... Você entendeu o que eu estou falando? Eu vou falar. Tem gente que está passando coisas na vida que não queria estar passando. Tem gente que está prestes a se separar do casamento. Aí Deus vem na contramão dizendo: não, eu estou trazendo vida, eu estou trazendo alegria. Eu te trouxe aqui para dizer que eu estou passando com você dentro desse vale. Não, tem gente que já está pior. Tem gente que não vai se separar não. Tem gente que já se... Eita Jesus. Quando eu falei isso, Deus falou para mim que a aliança está se fortalecendo. Quem ia se separar já não vai, porque Deus está trazendo ânimo e fortalecimento para dentro de um relacionamento. Aí vem Deus dizendo: tem gente que não ia se separar não. Tem gente que já se separou. Aí vem Deus dizendo: é o vale que tu está passando, mas eu vou trazer ele de volta para você. Eu vou restaurar a tua casa, eu vou restaurar a tua família, vou trazer de volta para a tua casa ser levantada. Você
Seja vale de doença, seja vale financeiro, seja vale da tua empresa, a tua loja não vai fechar. Tudo indica que vai fechar, mas se Deus abriu aquela porta, o diabo não fecha. Se Deus abriu aquela loja, o diabo não vai fechar a porta. Deus vai te dar sabedoria, ideia, inteligência para prosperar. Aleluia, meu irmão, eu estou sentindo Jesus. A loja vai crescer, vai prosperar, vai avançar. Deus vai ser glorificado nisso. Então guarda isso, que eu termino. Paulo sabia o que ele ia passar, porque estava sendo revelado por Ágabo. Escuta isso aqui. Se Paulo ouviu tantas vezes as vozes de Deus, por que agora, logo agora, Deus tem que usar um profeta para falar com outro profeta? Titão, eu fiz uma pregação agora lá para Gurupi. E detalhe, a gente passa uns processos que é difícil. E eu sou sanguíneo demais. Olha o que aconteceu. Eu saí daqui, fui sem dormir porque botaram um voo para mim 5 horas da manhã. E eu já estava numa semana sem dormir. Quando foi 5 da manhã, 4 da manhã eu saí de casa, Rodrigo. 4 da manhã eu saí de casa, vou para o aeroporto Santos Dumont. Me colocaram em 2 conexões para mim ir para Palmas, Tocantins. Eu tive que pegar Rio de Janeiro, São Paulo, Tocantins. Fiz um tour, cheguei lá meio-dia, saí 4 da manhã em casa. Cheguei meio-dia, o pastor que veio me buscar se atrasou, deu problema na estrada, caiu não sei o que, acidentou. O que era para chegar 10 da manhã, era 12:30 e ele não chegava. Nisso, minha sobrancelha já estava aqui em cima, eu já estava com ódio de tudo que você pode imaginar. Por quê? Porque eu ligava para ele e falava, 30 minutos eu estou aí, 10h30. 10h30 eu ligava de novo, dizendo, está chegando? Ele, 30 minutos eu estou aí. Eu falei, o relógio do senhor está quebrado. E aí já era 11 da manhã. Aí eu falei, cadê o senhor? Ele, 30 minutos eu estou aí. Aí eu já comecei a me revoltar. Quando foi 10 da manhã que eu cheguei, e já deu meio-dia eu, com fome. O aeroporto, irmão, era menor do que o banheiro ali, pequeno, não tinha nada. Não tinha nada para comer, eu não conhecia nada. Aí eu falei, já comecei a, liga para a assessora aí, manda que eu vou embora. Não, pastor, o senhor não pode ir embora. Eu falei, vai embora. Aí tem aquela palavrinha, pastor, mas o povo está te esperando. Aí eu comecei, a gente ora, né? Jejum forçado, não tinha nada para comer. Eu falei, Senhor, envia um socorro aqui, por favor. Aí comecei a fazer stories. Bendito seja o Instagram. Estou aqui, meu Deus do céu, largado as traças. E vi um bom moço. Daqui a pouco um amigo meu, um pastor amigo meu que é de lá, que é o pastor Luiz, de Palmas, que já foi pregar lá, me ligou, falou, irmão, eu te vi aí que tu está passando um processo. Eu não estou aí não, mas vou te mandar meu motorista te buscar. Eu falei, Deus abençoe, varão. Não, escuta só, graças a Deus, irmão, que Deus te abençoe. Daqui a pouco chegou um carrão top demais lá, que é o dele. Ele pegou o próprio carro dele e um homem fortão lá, o Fábio, conheci lá. O motorista dele, falei, veio motorista e segurança ao mesmo tempo. Deus sabe o que faz. E tu acredita, quando eu entrei no carro, o pastor me ligou dizendo, estou há 30 minutos, agora é sério. Vou embora. Eu não fui com o pastor não, fui com o Fábio. Aí me levou na churrascaria. Escuta isso, eu revoltado, que crente passando prova já sente luta. Fome então deixa o crente como? Setado, é ou não é? A gente fica turbado na alma. E eu com fome, aí eu fui na melhor churrascaria de Palma. Aí eu comi, já se alega, né? Já fala, glória a Deus, né? Comi. Quando eu acabei o almoço, a churrascaria, eu fui pagar a conta para ir embora. Passa uma velhinha, mas uma velhinha. Você sabe que eu não tenho Instagram, não tem nada. Uma senhorinha mesmo, eu postei. Uma senhorinha de idade, baixinha, na minha frente, aquela do coque. E ela passa na minha frente e ela fala assim, ó, irmão, eu bem tive uma revelação. Na hora que você entrou aqui, meu corpo se arrepiou. Eu posso entregar para ti? Me chamou para o canto da churrascaria e começou a falar as coisas de Deus na minha vida de uma forma poderosa. E eu postei lá, quem viu o vídeo que eu postei lá? E ela profetizando, falou da Europa que eu estou indo, falou do que ia fazer um grande mover lá na Europa. Tu viu essa parte de profecia? E aí eu profetizei, foi falando, mas fui falando coisas que eu falei no dia, eu falei a semana, que Deus tinha prometido, tudo. Escuta isso, quando ela acabou, que eu fui para o estacionamento falando, Henrique, tu viu o que Deus falou? Tu filmou? Aí ele, consegui não, mano, eu estava chorando. Eu falei, filma, cara. Quando eu cheguei no carro, para uma caminhonete do meu lado, um outro profeta, um homem, Jefferson, o nome dele,
começou a falar em língua. Eu falei, não, aí ele está brincando. Daqui a pouco ele falou, assim te diz o Senhor, tu vai para a Europa, vai acontecer assim, porque IPTM vai fazer assim, porque Deus está fazendo o processo que passou e que teve necessidade, eu tive que tirar, eu tive que fazer, eu tive que pá. A mesma coisa, questão de 5 minutos. Aí eu já comecei a falar assim, ó. Aí, ó, tá entendendo porque não conseguiu buscar a gente? A gente tinha que estar aqui. Entendeu? Atrasei tudinho porque eu tinha que estar aqui, ó. Deus falando agora, ó, faz sentido, ó. Faz sentido. Daqui a pouco a gente entrou dentro do carro. O Fábio foi dirigindo, irmão. Ele foi a 160, 170 por hora no carro. E aí me arrebentou, porque eu já não consigo dormir no carro com alguém dirigindo. Naquela velocidade, muito menos. Eu falei, Satanás me trouxe aqui para me matar. E eu sem graça de pedir o volante, eu falava assim, ó, vai devagar, varão. E ele freava, olhava para o Henrique agarrado aqui naquele sangue de Cristo tem poder. No mundo tem outro nome isso. Segurando lá, ele desesperado. E o homem freando, e sei quem passou no quebra-mola e voou com o carro. Eu falei, Fábio, a gente está atrasado, mas não está tanto assim não. Não, vigia, estou falando sério agora. Vigia, porque o diabo é doido para me tirar de circulação de rota. Você não ajuda ele não, por favor, não sei o quê. Aí ele diminuía, voltava a acelerar de novo. Tadinho, que ele queria chegar, porque era 3h30 de estrada. E aí eu falei, Senhor, não deixa eu passar mais por isso não. Já sofri tanto na minha vida. Chega, né? Cheguei lá, irmão. 6h40, sei lá. O culto começava às 7h. Entrei dentro do hotel. Tomei um banho, se arrumei e já fui direto para o culto. E eu falando, não estou entendendo essa guerra, essa batalha. Quando eu cheguei no culto, começou a me levar para um lugar de estrada de barro. Não tinha vizinho, eu falei, eu vou pregar para quem? Por mato aqui. Você acredita que eu cheguei dentro de uma chácara, de um sítio bonito? Quando entramos, tinha mais de 3 ou 5 mil pessoas. Eu tenho um drone de tanto mar de gente que tinha lá. Pregamos numa pastora, que é a pastora da igreja maior que tem lá de Palmas lá, e conceituada, um mar de gente. Quando eu peguei o microfone, o milagre de Deus aconteceu tão forte, que foi para mais de 200 pessoas se manifestando. Eu tenho um vídeo. Foi tão forte, que uma mulher que estava com 2 muletas, porque não conseguia colocar o pé no chão, eu postei a foto, você me acompanha, viu? Não conseguia tocar. Deus falou, vai lá, arranca a muleta dela que ela vai voltar a andar. E aí eu fui ter a curiosidade de perguntar. Eu falei, o que foi isso aí? Deus mandou tirar a muleta, mandou perguntar. E eu fui perguntando, eu estourei o ligamento, eu quebrei o osso, eu arrebentei. O médico disse que eu nunca mais vou poder, era para me estar de cadeira de roda. E aí foi tentando matar minha fé. E eu falei, quer saber? Deus mandou, eu peguei, botei a mão, tirei a muleta, falei, anda! E a mulher, eu não estou sentindo mais dor, voltou a andar, a igreja explodiu. Eu falei, você está entendendo por que eu passei por esse processo? Olha para o teu irmão, diga, todo processo de dor se resulta em milagre. Calma que não acabou não. O culto foi sobrenatural. Quando acabou o culto, Deus tomou a pastora para profetizar na minha vida a 3ª profecia no dia, falando a mesma coisa no profundo. Aí se não bastasse, escuta isso. E aí se não bastasse, vamos voltar. Não tinha como dormir, porque meu voo também tinha colocado para 5 horas da manhã no outro dia. Olha que prova. Saí de lá 11 brau, o Fábio dirigindo agora, só que na versão de noite. A mala do carro abre sozinha, e a mala do Henrique morre na estrada. E nunca mais se encontraram. Só a dele caiu, a minha estava de pé. A revolta dele vai, só a minha, vai só a tua. E a gente tinha uma missão para ir para BH. Vai ou não vai? Vai. Chego lá, eu durmo no chão do aeroporto. Quase acordei com 3 moedinhas do meu lado. Eu falei, meu irmão, essa aprovação vai ter honra. Quando eu cheguei em BH, o cenário mudou. Porque quem aguenta aprovação vive vitória. Quando eu cheguei em BH, eu já recebi a ligação, fui no aniversário fazer uma oração de um amigo que eu conheci. Ele falou, pastor Leonardo Salles, o senhor já chegou? Já. Então estou mandando um helicóptero te buscar. Eu falei, está mandando o quê? Quem viu eu postando? Estou mandando um helicóptero, um B4.
Foi o helicóptero mais bonito que eu já andei na minha vida. Parecia um poste caramelo por dentro, enorme. E ele falou, aí eu falei, tá mandando o quê? Me buscarem um helicóptero. O senhor tá arrumado? Eu falei, tô, nem tava. Troquei de roupa, desci, o motorista já estava lá. Entrei num táxi, botou atrás, aguinha, tudo lá para me servir. O senhor quer água com gás ou sem gás? Eu falei, eu quero é com gás. Entrou vamos no heliponto lá, subiu o helicóptero, desci no meio do sítio. Quando eu cheguei no aniversário, estava lá, delegado de polícia, o neto do Tranqueiro Neves, não sei quem, importante, não sei o que, deputado fulano de tal, todas as pessoas mais importantes da cidade. Eu era o menorzinho ali, e eu falei, olha aí, Henrique, Deus começou a honrar, olha aí, fica ligado. Sentamos numa mesa, estava todo mundo sentado na mesa lá de fora. Daqui a pouco senta 1, 2, 3, daqui a pouco 90% dos homens da festa senta na minha mesa. E aí tem um vídeo, Deus me usou para me revelar para o delegado da polícia, Deus me usou para me revelar para umas 15 pessoas na festa. A última eu falei para a cozinheira, você foi abusada com 9 anos de idade, tem que liberar perdão. Deus está dizendo que você é mãe, o teu filho só tem você porque o pai abandonou. Ela chorava. Sabe o que aconteceu? Deus abriu uma porta. No outro dia eu tinha que ir embora. Você não vai embora não, fica aqui que eu compro outra passagem para você. Segunda-feira me levaram para o estádio, me colocaram no camarote, dentro lá do jogo do Cruzeiro. Deus me usou dentro do estádio de futebol e ficou impactado com os homens que eram grandes e pessoas passaram a amar o nosso ministério e nos honraram. Aí eu falei, você está vendo, ó, dormindo no chão no sábado, voando no helicóptero no domingo. Você está vendo aí, ó, passando um sufoco. Eu olhava para o Henrique igual o pinto no lixo, falava assim, ó, aí irmão, agora eu estou feliz de ter perdido a mala. Aprenda uma coisa, olha para o teu irmão e diga, toda prova se transforma em vitória para quem permanece de pé. Sabe qual é o seu problema? Você só reclama daquilo que você passa. Sabe qual é o seu problema? Você olha só para as tuas dores. Se você ficar a vida toda reclamando daquilo que você passa, você nunca vai passar, mas você sempre vai viver. Sabe o que Deus está dizendo para me falar para alguém? Eu sou Ágabo na vida de alguém, dizendo para você, vai acontecer isso. E Paulo vai me responder dizendo, eu já estou pronto, eu já estou preparado. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, vambora. Eu vou falar isso aqui para a internet. Você acha que vai chegar uma fase do meu ministério que a internet vai parar de falar de mim? Claro que não. Quanto mais eu crescer, vão falar. E quando não tiver o que falar, vão inventar. Antigamente, quando eu fazia live dos 40 dias no lockdown, eu fiz o voto, raspei a cabeça, fiquei com voto de barba, tinha um nariz grande, usava óculos, não tinha leite no dente, parecia o filho do Enésio. Eu postava minhas fotos no espelho, me arrumando para sair, ninguém falava nada. Aí agora eu comecei a me cuidar, ficou bonito, aí o pessoal começa a falar. Se você crescer, se você se cuidar, se você prosperar, se você tiver mídia, se você tiver relevância, sempre vai ter gente que vai falar. No dia que o teu salão começar a crescer, os outros salões vão começar a se levantar. No dia que o teu restaurante começar a crescer, os outros vão começar a falar. No dia que o teu ministério começar a crescer, também outros vão começar a falar. Mas eu não deixo de crescer. Fale mais, se levanta mais. Eu não vou parar. Eu estou pronto. É Deus quem abre a porta, ninguém pode fechar. Se te persegues no tema, disso logo. Eu quero que você pegue a mão cheia de azeite aí, ó. Abre a mão em conchinha. Aí agora pega esse azeite, coloca na vida de alguém, dizendo assim, ó, Deus está te dando uma unção de prontidão. Deus está te dando uma unção de capacitação. Deus está te dando uma unção de ousadia. Deus está te dando uma unção de intrepidez. Só vai, só vai.